Bom, voltamos então com o nosso estudo de continente americano. Agora vamos ver os aspectos econômicos da América. Economia nada mais é do que o estudo das atividades econômicas. Atividade econômica é aquela atividade que visa oferecer algo útil à sociedade, seja um bem, ou seja, uma mercadoria, um produto ou um serviço. Então, a economia ela vai estudar a circulação, produção, distribuição do que nós chamamos de riquezas, que são os bens e os serviços produzidos nas diversas atividades econômicas. O indicador mais importante no nosso estudo de economia é o chamado PIB. PIB é extremamente importante no nosso estudo aqui dos aspectos econômicos do continente americano. PIB é o produto interno bruto, é a soma de todas as riquezas, ou seja, bens, produtos, mercadorias ou serviços produzidas em todas as atividades econômicas em um ano. Em todas as atividades econômicas, na agricultura, na pecuária, extrativismo, indústria, comércio, serviços, no período de um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E como que é feita a contagem aí do PIB? Vamos pegar o exemplo de um produto simples do dia a dia, o pão. Vamos ver como que é feita a contagem do PIB. O fazendeiro produz o trigo e vende a 10 centavos para o moinho. O moinho fabrica a farinha e vende a 30 para a padaria. A padaria vai fazer o pão e vende a 50 centavos para o consumidor final. E aí? Como vai ser feita a contagem nessa cadeia econômica? 90 centavos ou 50? Acertou quem disse 50 centavos. Por quê? Porque esses 50 centavos já estão embutidos os 30 e os 10 da cadeia econômica anterior. Então, pessoal, por que o PIB é importante? Está sempre sendo monitorado pelos governos dos países, a mídia está sempre trazendo informações sobre o PIB. Porque se o PIB está aumentando, isso é ótimo, significa que estão sendo produzidas mais mercadorias, serviços, está gerando mais empregos, a inflação tende a diminuir. Agora, se o PIB está caindo, significa que estão sendo produzidas menos mercadorias, estão sendo oferecidos menos serviços, então tende a gerar desemprego. As empresas vão começar a demitir as pessoas porque não estão vendendo tanto. Então, o PIB é de extrema importância no nosso estudo. Divisão das atividades econômicas em setores. Setor primário é o setor que produz matéria-prima. Matéria-prima é aquilo que vai ser transformado em outra coisa. Então, setor primário, que produz matéria-prima. Quais são as atividades econômicas? Agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário é o setor da transformação. Transforma a matéria-prima numa mercadoria, num produto industrializado. A principal atividade econômica do setor secundário é a indústria. E, por fim, o setor terciário é aquele que atende diretamente ao consumidor. As atividades econômicas do setor terciário são o comércio e a prestação de serviços. É extremamente importante entendermos isso, porque daqui para frente iremos falar o tempo inteiro o setor secundário da América anglo-saxônica, então já tem que ter ciência que o setor secundário é a indústria. O setor primário da América Latina, ou seja, eu estou falando de quê? Da agricultura, pecuária, extrativismo. Aqui na tabela, o PIB o ranking do PIB dos países americanos. Então, o país com o maior PIB do mundo é os Estados Unidos. O que significa ter o maior PIB do mundo? É o país mais rico do mundo, é o país que mais produz riquezas no mundo. O segundo maior PIB do continente americano, não do mundo, do continente americano é o Brasil. Terceiro, Canadá. Quarto, México. E aí a gente vai tendo os países por PIB. PEA. PEA significa população economicamente ativa. É a população que está inserida no mercado de trabalho ou tem condições de trabalhar. De fato, é a PEA a responsável por produzir o PIB.
PEA é quem trabalha, é quem produz. Ou quem tem condições de trabalhar, de produzir. Então, o desempregado que esteja procurando emprego, ele se enquadra na PEA, porque tem condições para trabalhar. Dos três setores, do setor primário, secundário e terciário, atualmente, na maior parte dos países do mundo, a maior parte das pessoas está no setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Então, os países, quando passam por um processo de industrialização, eu vou colocar aqui, P de primário, S de secundário e T de terciário. Os países que passam por um processo de industrialização, essa industrialização ela chega no campo, que é o setor primário. E no campo, o campo vai se mecanizar e não vai precisar mais de tanta mão de obra, de tantas pessoas para trabalharem. Então, as pessoas vão do campo, do setor primário, trabalhar no secundário. Acontece que a própria indústria também vai se modernizando e não precisa também de pessoas no setor secundário. Então, a maior parte das pessoas nos países que passaram por um processo de industrialização estão no setor terciário. Então, os países em que há maior quantidade de população urbana, população morando na cidade, são geralmente os países mais industrializados. Por quê? Porque os países mais industrializados, o campo ele se mecaniza, então não precisa de gente morando na zona rural, no campo. Essas pessoas vão para a cidade, seja trabalhar na indústria ou no comércio e serviços. Então, os países mais urbanizados, com maior população morando na cidade, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, são os países mais industrializados, em que o campo se mecanizou, não precisa de tanta gente no campo, essas pessoas vão para a cidade, ou para a indústria, que já nem precisa tanto, mas principalmente para o setor terciário, que é o comércio e serviços. O mapa agora nós vamos ver os países americanos em termos de economia. Em amarelo, Canadá e Estados Unidos são os países desenvolvidos, são os países mais industrializados, com ampla utilização de tecnologia nas atividades econômicas. Essa cor aqui, esse lilás, esse roxo claro, são os países subdesenvolvidos com atividade industrial diversificada e também exportadores de produtos primários e também industrializados. São os países chamados de emergentes, países que estão em desenvolvimento, em crescimento econômico e social. Quais são os países emergentes da América? México, Brasil e Argentina. São os mais industrializados, mas se industrializaram basicamente por conta de indústrias de fora, chamadas multinacionais ou transnacionais, que entraram nesses países, aproveitando-se aí da mão de obra, do mercado consumidor nesses países. E em verde são os países subdesenvolvidos exportadores de produtos agrícolas ou minerais. Em verde são os países menos industrializados do continente americano. E nessa cor aqui, nesse roxo, nós temos o país socialista exportador de produtos agrícolas, que é Cuba, que de toda forma também vem a cada dia deixando o socialismo e adotando a economia de mercado. Então, vamos ver aí o desenvolvimento industrial na América, o grau de tecnologia e o grau de dependência tecnológica dos países. Estados Unidos e Canadá são países industriais com domínio de tecnologia avançada, porque investem muito em pesquisa, ciência, tecnologia, tem muitos tecnopolos nesses países.
Tecnopolos são áreas que tem indústrias, empresas, universidades, centros de pesquisa, ciência e tecnologia. Em amarelo, países com domínio de tecnologias clássicas e com setores de tecnologias avançadas. São países intermediários em termos de industrialização e tecnologia. E em verde, os países com dependências tecnológicas. São os menos industrializados, em verde no mapa aí. Agora vamos ver a economia de cada porção do continente americano. Vamos ver a economia da América Anglo-Saxônica, dos países emergentes e do restante dos países da América Latina. Então vamos ver a economia da América Anglo-Saxônica, setor primário. A agricultura é bastante moderna, ou seja, muito mecanizada, e por isso possui pouca PEA, pouca população economicamente ativa, pouca mão de obra. Por quê? Porque tem muitas máquinas, é muito mecanizado. Cabe ressaltar que a produção se volta basicamente para o mercado interno, a pecuária é muito moderna, ou seja, as criações recebem tratamento especial, são criadas confinadas, com muita tecnologia. No extrativismo, apesar da América Anglo-Saxônica possuir muitas reservas, esses países preferem importar, ou seja, comprar esses produtos para poupar suas reservas. Setor secundário da América Anglo-Saxônica, a indústria. Setor com tecnologia avançada e de alto nível, a indústria moderna, muito diversificada. Essa porção da América é onde está presente a sede de muitas transnacionais, ou seja, são empresas que têm filial em várias partes do mundo. Há muitos tecnopolos na América Anglo-Saxônica e os governos investem bastante em pesquisa, ciência e tecnologia. Setor terciário da América Anglo-Saxônica. Setor terciário, lembrando, comércio e prestação de serviços. É onde está presente a maior parte da população economicamente ativa. Por quê? Porque o campo é muito mecanizado, não precisa de muita gente. A indústria também é muito moderna, não precisa de muita gente. Então, essa população economicamente ativa se concentra no terciário. E é também o responsável pela maior parte do PIB. É o comércio e os serviços. E esse comércio e essa prestação de serviços é muito moderna e diversificada. Agora, a economia dos países emergentes da América Latina. Eu estou falando de Brasil, Argentina e México. Na agricultura, 2 sistemas. Temos uma agricultura de plantation, que é latifúndio, monocultura voltada para exportação. E, de outro lado, uma agricultura tradicional, pouco mecanizada, com emprego de técnicas rudimentares. Na pecuária, a mesma coisa. Uma parcela da pecuária muito moderna e a outra tradicional, rudimentar, com pouca tecnologia. Setor secundário dos países emergentes da América Latina. São países industrializados, mas caracterizam-se pela dependência de capital e tecnologia vindos de fora, e muitas empresas são transnacionais, são empresas de outros países. Então, Brasil, Argentina e México são muito industrializados graças às indústrias de fora em grande medida. Setor terciário é onde está presente a maior parcela do PIB, e a PEA não deu conta de absorver toda a PEA, e esse fato faz crescer o mercado informal, a economia informal. E também desemprego, não tem emprego para todo mundo no setor terciário. Então as pessoas vão para o mercado informal. O que é o mercado informal? É aquele que não segue as leis do país, a legislação trabalhista, previdenciária, tributária. São pessoas autônomas que trabalham por conta própria, não têm a carteira assinada, não têm direito a benefícios como 13º, férias, seguro-desemprego. São pessoas que estão à margem do sistema, não pagam impostos, mas também não têm direitos trabalhistas nem previdenciários. Agora vamos ver a economia dos países do restante da América Latina. O setor primário tem destaque.
São países que dependem da exportação de produtos agropecuários ou minerais. O setor é pouco moderno, pois predominam técnicas rudimentares. Setor secundário é muito fraco, possui independência da tecnologia estrangeira, e o setor se resume à indústria de bens de consumo não duráveis, indústria de roupa, de calçados. A atividade industrial é pouco significativa. Grande parte dos produtos industrializados são importados. E o setor terciário, a maior parte do PIB está nesse setor, e expressiva parte da população economicamente ativa também está presente nesse setor. Porém, devido à baixa qualificação profissional, essa peia se concentra no mercado informal e vive de subemprego, ou seja, de bico. Situação aí de informalidade, como a gente observa aí. Pessoas trabalhando no chamado mercado informal ou economia informal, são autônomos, não pagam impostos, não têm direito a benefícios trabalhistas e previdenciários. Agora vamos falar de blocos econômicos, grupo de países que se unem para intensificar as relações, principalmente comerciais, entre eles. Os principais blocos econômicos do continente americano são o Mercosul e, na América do Norte, o antigo NAFTA, agora é o chamado USMCA, que é a sigla de Estados Unidos, México e Canadá. O A aqui é de acordo. Acordo Estados Unidos, México, Canadá. Então o NAFTA foi substituído por esse novo bloco chamado USMCA ou USMCA. Vamos lá então falar um pouquinho de cada um dos blocos, não só blocos econômicos, mas também blocos geopolíticos, que não têm interesse só econômico, comercial. Temos o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela atualmente suspensa. É um bloco econômico bastante importante, é uma união aduaneira, ou seja, os países eles têm zona de livre comércio, os impostos para a circulação de produtos entre eles é diminuído, e também eles criam uma regra comum, uma tarifa externa comum em relação aos países de fora do bloco. Então, uma mercadoria que vem de fora do bloco, ela tem a mesma tarifa em todos os países. O SMCA, que é o Acordo Estados Unidos, México, Canadá, é um bloco econômico envolvendo esses 3 países. É uma zona de livre comércio, ou seja, as taxas ou tarifas entre os produtos, as mercadorias, o comércio entre eles, essas taxas são diminuídas para facilitar o comércio de mercadorias entre os países do bloco. Temos a Comunidade Andina, formada aí por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. É uma zona de livre comércio entre os países. A OCDE não é um bloco econômico, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um fórum que tem como objetivo melhorar as condições da população dos países participantes desse grupo, desse fórum internacional aí, envolvendo questões de educação, saúde, meio ambiente. Mercado Comum Centro-Americano, envolvendo países da América Central, é um bloco econômico que tem como objetivo criar uma zona de livre comércio, aprimorar o comércio entre os países, mas caminha a passos lentos. Tem a APEC, que ainda não é um bloco econômico no sentido integral da palavra, significa
Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico. É um grupo de países banhados pelo Oceano Pacífico. O objetivo também é criar uma zona de livre comércio entre eles, mas caminha também a passos lentos devido a grandes divergências entre China e Estados Unidos que estão neste grupo. Temos o CARICOM, ou Comunidade do Caribe, também é um bloco econômico envolvendo países do Caribe, mas também muito fraco, caminha a passos lentos no objetivo de se integrarem economicamente. Temos a ALCA, que nunca foi implantada, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, é a tentativa de implantar uma zona de livre comércio no continente americano inteiro, ou seja, diminuir as taxas alfandegárias para as mercadorias circularem livremente, mas ainda não foi implantado. E temos também não só organizações econômicas, blocos econômicos e organizações econômicas, mas também temos organizações geopolíticas, militares, de estratégia, de integração entre os países. Temos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar. No continente americano, Estados Unidos e Canadá fazem parte. Antigamente era uma aliança contra um possível ataque dos países socialistas. Hoje é uma aliança que se volta mais ao combate contra o terrorismo. Temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. É uma organização que tem como objetivo a defesa da democracia, dos direitos humanos. Tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela recebe denúncias de violação a direitos humanos em algum dos países que faz parte dessa organização, dessa instituição, desse organismo. Tínhamos a Unasul, que era a União das Nações Sul-Americanas. Era formada pelos 12 países da América do Sul. Tinha o objetivo de se integrar na questão da infraestrutura. Foi idealizada pelos líderes de esquerda da América do Sul. Porém, a Unasul hoje está praticamente aniquilada. Os países, alguns dos que faziam parte da Unasul, agora criaram o ProSul, que não é um bloco, mas é um foro para o progresso da América do Sul, formado aí por 8 países da América do Sul. A Unasul era um organismo, tinha uma sede. Já o ProSul é mais uma organização informal, não existe uma sede, não existe um financiamento, mas apenas um fórum de debate mesmo, não é um bloco econômico. Então, assim nós terminamos essa parte de economia e geopolítica do continente americano.